Paty, hoje o tema é 5 frases para você repetir na hora que você pensar em desistir. Pensei em desistir, eu falo essas frases e parece mágica, mas não é. Neurociência, é ciência da alta performance aplicada ao mundo real. E a gente vai falar disso hoje nesse podcast. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou coach, especialista em produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. E o tema de hoje, Paty, eu vou dividir ele em 3 partes. Ele é Ué, mas não são 5? Não, calma, são 5 frases. 5 divididos em 3 partes? Não, são 3 partes. E é o seguinte, a primeira parte eu vou explicar pra quem é esse podcast. Pra quem é esse podcast? Então eu já vou começar a primeira parte matando ela, a segunda, por que afirmações funcionam, e terceira parte, quais são as afirmações propriamente ditas que vão fazer a gente parar de desistir. Esse podcast é para aquela pessoa que deseja fazer algo na vida, mas que por alguma razão ela começa e para. Ou ela desiste no caminho, ou ela começa a jornada dela e por alguma razão ela desiste, ela entende que não vai conseguir e para no caminho. Para ou porque foi indisciplinada, para porque achou pesado demais, para porque começou a perceber que ficou cansada e ao invés dela desistir, ela para. Então o podcast de hoje é para quem anda desistindo ou até para alguém que está nesse exato momento pensando em desistir de um sonho, de um projeto, de um negócio, do emagrecimento, de uma mudança de carreira. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, se você nesse momento está pensando em desistir, esse podcast é exatamente para você. Eu diria que esse podcast, então, é para 99% de todo mundo que nos assiste, assim, né? Dos 5, porque... Ô, 5, então já fala nunca, assim, né? então Passou vamos fazer por um esse teste? momento ou muitos passando agora. Vamos fazer um teste? Se for para você, 5, escreve aqui embaixo, é para mim. Só para eu saber, é para mim. Quem não vai ouvir o podcast não vai nem entender. É um papo nosso. Você coloca aqui embaixo, é para mim. E para isso eu queria já te lembrar quais são as 3 regras do podcast Sai da Média. A gente tem 3 regras aqui. Paty, regra número 1. Quem começa a ouvir, curte. Isso aí. Porque aqui a gente age. Se existe uma coisa que o ouvinte do podcast Sai da Média faz, é ação, é agir. Então a gente curte. Jerônimo, se eu não gostar, você descurte depois. É isso aí, curte. Segunda coisa, a cada frase que você ouvir, que faça sentido pra você, você coloca nos comentários. E ao colocar nos comentários, a gente vai ler e escolher as melhores frases. Ah, mas eu vou esperar o final pra ver qual é a melhor. Do último podcast, eu vou trazer aqui, cara, não foi uma unanimidade, mas foi quase assim, sabe? Eu acho incrível porque... Começa a se repetir, né? É uma diversidade, né? Tem 5 aqui que é da Austrália, tem 5 que é de Portugal, tem 5 que é de Pernambuco, tem 5 que é lá do Rio Grande do Sul. E você vê as frases que impactam, muitas vezes é um volume de pessoas completamente diferentes, mas a mesma frase impacta, né? E foi perto de unanimidade. Não foi uma unanimidade, de fato, mas foi perto. Foi perto. Muita gente falando a mesma frase. E a terceira regra é... Você vai, a hora que... Vai ouvindo podcast. A hora que você ouvir uma coisa que você fala assim, nossa, isso fulano precisava ouvir, fulana precisava ouvir. Aí você escolhe uma pessoa, 5, para encaminhar esse podcast. E é incrível, esses dias eu estava num treinamento, numa formação em coaching, e uma pessoa dizendo assim, cara, eu sou uma das pessoas escolhidas pelo fulano. Fulano escolheu a mim para me mandar um podcast. Eu ouvi o podcast, esse podcast tocou a minha vida e hoje eu tô aqui fazendo uma formação em coaching. Olha que incrível, né? Então você, 5, pode mudar diametralmente a vida de uma pessoa escolhendo para quem você vai mandar esse podcast. Escolhe uma para ser especial. Mas o pessoal aí pede para encaminhar para 50 pessoas. Mas eu não sou qualquer um, 5. O podcast Sai da Média, é por isso que ele é fora da média. Escolhe uma e manda. Esse é o podcast que vai falar sobre as 5 afirmações, as 5 frases para você repetir quando vai desistir. Fechado? Fechado. Então, por que afirmações funcionam. Né? Então é engraçado que as pessoas falam assim, tem um tal do segredo. Eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. E aí eu ficar repetindo me faz rico. É muito louco. Isso é verdade? Então, é uma excelente pergunta, né? Se você me perguntasse, Jerônimo, você acredita no segredo? Eu te diria, depende. Por quê? Neurocientificamente, eu posso quase que afirmar que o segredo funciona.
mas não pelo fato de você ficar repetindo na tua cabeça aquilo, por uma razão específica, chama target fixation, que é a fixação de um alvo. Se eu tenho algo na minha cabeça que eu fico repetindo, eu vou a tendência a fazer o quê? A ter um target. Já viu aquele negócio do foguete, do caça, que vê nos filmes ou vê em desenho animado, que o cara tá ali fazendo no caça Pra de achar foguete. a pontaria Aí, na hora que passa. aí tem uma hora que ele aperta o botão, não é pra tirar o míssil ainda, é pra fazer o Fixar. target fixation. Ele fixa o alvo, e aí depois sim, aí o míssil vai lá e destrói aquilo. Então, quando eu fico repetindo algo, com todo respeito a quem acredita no segredo, eu não acredito no segredo pela repetição. Mas a repetição gera no meu cérebro um target fixation para que eu preste atenção. Vou dar um exemplo. Um emprego maravilhoso na minha vida, um emprego maravilhoso na minha vida, um emprego maravilhoso na minha vida. Aí você sai de casa para trabalhar, para aquele emprego bosta. E aí você tá no metrô e tem um anúncio de emprego. Aquilo tá na sua mente já, Target né? fixation. A probabilidade de você prestar atenção naquele anúncio é maior ou menor? Muito maior. Muito maior, Infinitamente porque maior. você está repetindo aquilo na tua cabeça. É como se eu estivesse na rua dizendo carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho. Todo carro vermelho eu vou observar. Simplesmente assim. Né? A gente, uma vez, recentemente eu compartilhei um Reels, que era um experimento que o cara pegava um monte de pilô e jogava o pilô pro alto e falava pra mulher pegar um daqueles. A mulher tentava pegar e não conseguia. Aí ele virou assim, vamos fazer o mesmo exercício, só que agora diferente. Tá vendo esse monte de pilô? Ela, tô. Tá vendo o vermelho? Tô. Agora eu vou jogar... Fixation. Target fixation. Agora eu vou jogar pro alto e você vai escolher, vai pegar o vermelho. Aí ela está olhando pra qual? Vermelho. Pro vermelho. Aí ele joga pro alto e adivinha? Tá. Tum. De primeira ela pega o vermelho. Por quê? Target fixation. Então, afirmações, a primeira razão ela não vai funcionar por uma magia, mas ela gera no seu cérebro um aumento do foco naquilo que você repete. E tem uma frase que eu não sei se é sua ou é de alguém, e eu nem vou saber dizer ela perfeito, mas você saberá. Que é, primeiro acontece na sua mente, depois... Tony Robbins. Como é Tudo que é que exatamente? acontece no mundo, primeiro acontece na sua mente. Né? Então, por quando exemplo, você... chegar na Lua, antes da gente... Ninguém chega na Lua sem querer. Rapaz, fui ali comprar pão, minha linda, fui sair pra comprar pão, me perdi o caminho, cheguei na Lua. Impossível, né? Impossível, né? Primeiro você... sair pra jogar futebol, inventei o avião. Primeiro acontece na sua mente, você imagina uma coisa que voa. Depois você cria a coisa que voa. Incrível. Então você tá certo, é isso. Então, quando eu crio algo na minha mente e fico repetindo, eu tenho o quê? Um target fixation. E é muito louco, porque o target fixation, e aqui vem um ponto de alerta, ele é pro bem ou pro mal. Porque se você fixa em algo, por exemplo, porque o que eu vejo eu crio. Só acontece comigo. Só acontece comigo, Meu meu chefe Deus, só me acontece ferra, comigo. meu marido me trai, ou minha mulher me trai, ou eu vou ficar doente. Aquilo que eu me torno aquilo que eu repito, por conta do target fixation, por conta de eu ficar atento àqueles pontos. Cara, um exemplo disso, simples, tem a ver com o carro vermelho que eu falei, né? Quando a gente compra um carro, vocês já perceberam que quando a gente compra um carro, parece que o mundo... aumentou a quantidade daquele carro na rua? Eu já tive essa sensação. Inocente até. Algumas vezes eu disse, nossa, gente, com o nosso tá Kia cheio desse Soul. carro na rua agora. Lembra quando a gente comprou? A gente achou um carro, antes de comprar, a gente foi ver carro novo. Aí a gente viu um Kia Soul. Aí a gente falou, cara, você adorou. Cara, que carro diferente. Design diferente E a Paty tal. a Paty, né, vocês não sabem, mas a Paty é a pessoa... O que é diferente é com a Paty. Design, assim. Cara, eu tá. comecei a namorar a Paty, ela olhava, olha essa calça jeans, meu lindo, sim, uma calça jeans. Não, dentro do bolso da calça ninguém jeans, vê, né? que ninguém vê, ele é feito com tecido diferente. Aí eu olhava assim, pô, mas dentro do bolso da calça, né? Adoro esses detalhes, Adoro né? esses detalhes. Hoje eu já compro presente pra ela, já Tá esperando vendo? ela dizer, olha, meu lindo, o tecido do bolso de trás da calça. Amor da minha vida. O que ninguém vê me encanta. O que ninguém vê te encanta. E aí, ela olhou o Kia Soul e falou, gostei. Só que eu nunca tinha visto aquele carro na minha vida. Aí a gente sai na rua e o que começa a acontecer? Começa a ver. Em todo sinal, parece que sai de Nossa. bueiro É. o Kia Soul. Né? Ele começa a cair do céu, cair do bueiro e a gente começa a ver aquilo. Porque a gente observou aquilo e a gente vai enxergar todas as situações que tem aquilo no mundo. É isso. Então, se a gente, como o Jerônimo
falou agora, né? Se você começa a ver isso, cuidado, alerta, né? Se você começa a ver isso pro mal, se você começa a ver, nossa, cara, tinha que ser comigo, só acontece comigo isso que é ruim. Só a minha comida chega queimada. A minha comida, o cara do restaurante errou. Trouxe de todo mundo, a minha errou. Só tinha que ser comigo. Cara, aí todas as vezes que aconteceu uma coisa ruim comigo, eu vou enxergar e vou reafirmar aquilo vai ganhando força, né? Você se torna aquilo que você repete. Five, se até agora vocês não anotaram nenhuma frase, essa precisa ser anotada. Você se torna aquilo que você repete. Né? Então, você se torna aquilo que você repete. E olha que loucura, né? Se eu vir e falo assim, eu sou uma pessoa saudável. O que eu vou olhar em mim? Eu vou olhar que eu acordei, que eu saí da cama, que eu tô respirando, que eu fui na academia eu e você hoje de manhã, né? Eu sou uma pessoa saudável. Se eu falo, eu sou uma pessoa doente, eu vou reparar. Eu literalmente hoje estou com uma dor absurda aqui atrás, que eu não sei se é o famoso piriforme, se é alguma coisa que eu fiquei de mau jeito, talvez num treinamento de sábado, que eu fiquei sentado na cadeira alta, e aí alguma coisa aconteceu que eu tô com uma dor chata aqui na... Então, se eu falo que eu sou uma pessoa doente, eu só lembro de o quê? Da dor. Da dor. Né? Nó, tá com dor aqui, né? Nó, porra, meu óculos já não tá mais igual. E aí eu começo a botar o target fixation, eu fixo no que tem de errado em mim e não no que tem de bom em mim. E aí logo eu me torno uma pessoa adoecida e logo doente, porque uma pessoa adoecida inflama, logo se torna doente. O que eu vejo eu crio, não tem pra onde fugir, né? É isso. Então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar de 5 afirmações para você repetir e se tornar na hora que você quiser desistir. Mas você disse que ia dividir em 3 partes. A primeira para quem é, a segunda se afirmações... Por que afirmações funcionam, e a terceira é o que eu tô entrando agora, que são as 5 afirmações. Perfeito. Fechado? Então vamos começar a falar das 5 afirmações. E eu trouxe uma primeira afirmação, que é de um cara chamado Joe. Então, essas afirmações... Mas como é que eu faço essas afirmações? Bom, eu vou falar de mim. Eu tenho afirmações anotadas no meu espaço de insights, que eu repito para a minha vida, sobre meu trabalho, sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a comida. Por exemplo, sobre comida. Comida não é meu prazer, ela é meu alimento e minha saúde. Por que eu repito isso? Porque se eu atribuir prazer, somente prazer à comida, eu vou comer o tempo inteiro e não vou conseguir emagrecer o que eu desejo, que é chegar aos 78 quilos que eu vou chegar. Né? Então eu crio afirmações sobre aquilo para que eu me torne aquilo que eu repito e eu passo a olhar a comida como fonte de nutrição e não como fonte de prazer. Fonte de prazer tá com meu filho, com a minha mulher, jogar um jogo com ele, jogar futebol no parquinho, como a gente fez no domingo, eu, João, Paty também. O João até falou, né, Paty, pô, mamãe, eu tava no nível máximo de vencer a minha batalha interior, né? Jogando futebol com a minha mãe, com todos os meus colegas de escola jogando ao redor, né? Então ele tava no nível máximo de evolução. E segurando a mentalidade. E venceu. Venceu. Então, a primeira frase a primeira afirmação que eu vou trazer é de um cara chamado Jocko Willink. Quem é o Jocko Willink? O Jocko Willink é um cara que é um Navy SEAL, aquele cara que é tipo do BOP, ele é do BOP das Forças Armadas Norte-Americanas, e ele é um cara muito focado em resultado. E ele traz uma frase que, antes de eu falar a frase, eu não sei se eu explico a primeira frase ou trago a frase. Eu vou logo falar a frase e vou explicar ela, porque ela é muito mais poderosa do que pode parecer. Se está doendo, tá funcionando. Nossa. Se tá doendo, tá funcionando. Explica melhor. Explico, eu falo pra você ela o tempo inteiro, você vai lembrar quando eu começar a falar. A fome é o quê? O que é a fome pra quem tá de dieta? É a barriga indo embora. A fome pra quem tá... Cara, tô sentindo fome. Tá de dieta? É a barriga indo embora, parceiro. Se tá doendo, é porque tá funcionando. Tô na academia. Caraca, tá pesado, bicho. Nossa, hoje tá brabo. É porque tá funcionando. É verdade. Caramba, bicho, eu comecei... Tô correndo, tá difícil, Porra, tô com falta de ar, É porque né? tá funcionando. É óbvio, né? Com inteligência, né, Fábio? Você não vai imaginar assim, agora eu vou me matar pra poder estar funcionando. Não. Eu lembro que quando eu queria largar meu emprego, eu era muito infeliz com o que eu fazia. Extremamente infeliz. Nos primeiros 4 anos, eu até aguentei, porque eu ganhava bem. Nos outros, eu fiquei 14 anos infeliz. Tomei remédio tarja preta. E aí, nos últimos 10 anos, foi bem desafiador. E todas as vezes que eu tentava largar meu emprego público, ficava difícil. Por quê? Porque aquilo que eu fazia, eu tinha que continuar fazendo, porque eu tinha que pagar boleto. Né? Por isso que eu sou veementemente contra as pessoas que vêm para a rede social falar: largue tua vida que ela vai se... Largue teu emprego que as coisas se acertam. O cara que está dizendo isso vai pagar teu boleto?
É uma pergunta que eu tô te fazendo. O cara que tá dizendo, largue teu emprego agora, se você não ama o que você faz, largue isso agora, porque você está realizando o sonho dos outros. Cara, virou moda dizer que quem trabalha para alguém tá abrindo mão dos seus sonhos para realizar os sonhos dos outros. Ok, o cara que te falou isso, ele vai pagar teus boletos? Vai pagar a escola do teu filho? Vai pagar a conta do supermercado no final do mês? Vai pagar o cafezinho que você toma, até porque tá caro pra caramba o cafezinho? Meu Deus. Né? Vai pagar? Você não vai, parceiro. Então, haja de forma madura, entendendo o seguinte, se o cara não paga teu boleto, cuidado com os conselhos de quem não paga. Eu não pago teu boleto, né? Então, cuidado com os meus conselhos também. Mas eu queria te dizer que não largue teu emprego. Prepare a tua estrutura para que você possa um dia largar teu emprego. Eu gosto muito da ideia que se você quer fazer uma transição de vida, é como se você morasse numa ilha, que é a tua vida atual. Você mora nessa ilha. Eu quero ir para uma outra vida, e é uma outra ilha que eu quero ir. Mas se eu não tenho essa outra ilha construída, eu pulo no oceano, a chance de eu morrer afogado é enorme. Você quer uma nova vida? Então o que você tem que fazer? Construa a sua nova ilha de noite. É o trabalho depois do trabalho. Fica mais difícil. Trabalho o dia inteiro, de noite você mergulha, vai lá e começa a construir sua nova ilha. Quando eu era advogado da União, eu atendia em coaching à noite. Terças e quintas à noite. Um cliente, 2, 3, 4, 5. E quando chegou perto de eu poder sair dessa ilha e ir para outra, o que aconteceu? A outra já estava bem construída. Só que estava doendo. Porque eu tinha 2 empregos, trabalho depois do trabalho. Então, se está doendo é porque está funcionando. Então, qual é a primeira afirmação quando vocês pensarem em desistir? Quando pensar em desistir, fala assim, cara, mas está doendo? Tá? Então é porque está funcionando. Tá me dando cansaço na corrida? Então é porque tá funcionando. Porque uma caminhada que não te dá nenhum um cansaçozinho não tá funcionando. Né? Uma dieta que não te dá fome não tá funcionando. Eu vou fazer uma dieta que você não vai sentir fome nenhuma. Será mesmo? Será mesmo que você vai fazer uma dieta que você não vai ter fome nenhuma? Será que você vai emagrecer? Será que você vai emagrecer? É só se for pra engordar, né? Carol tá fazendo uma pra não sentir fome nenhuma. Pra engordar. E dói. Ela fala pra mim assim, a dor, metaforicamente falando, Carol vira pra mim e fala assim, caraca, pai, não aguento mais comer. Tá doendo. Então tá funcionando. Olha ela ganhando massa muscular, né? Com a nossa Nutri, que é a Adri Fanaro. Então, nesse ponto, ela tá começando a ganhar esse ponto. Então, naquele momento em que eu comecei a viver, de começar os meus primeiros clientes pagantes em coaching, primeiro ficou mais difícil. Tive 2 empregos. Depois eu larguei meu emprego e fui só viver de coaching. Entende? Aliás, se você quiser vencer as suas inseguranças para mudar a vida das pessoas, começando pela sua própria, dia 12 e 13 de abril tem um treinamento, é a 2ª edição do Destrave o Coach que existe em você. Eu, pessoalmente, ao vivo, por 2 dias, vou treinar vocês por um preço verdadeiramente simbólico para você vencer suas inseguranças, mudar a vida das pessoas, começando pela tua. 12 e 13 de abril, sábado, domingo. Jerônimo, é simbólico mesmo? Pra quem agir rápido. Pra quem agir rápido, né? Eu diria que é menos de R$10 por mês se você for parcelar, só pra você ter uma ideia de quanto simbólico é. Né? Se bobear, menos de um cafezinho por mês, no preço que tá caro o café agora. Então tem um link aqui embaixo, se você quer desbloquear, acabar com a sua insegurança, de mudar a vida dos outros, ter um método pra fazer diferença na vida dos outros, pra gerar resultado, clica no link, se inscreve agora, Destrave o Coach que existe em você. Conforme enche o lote, a gente aumenta o preço. Enche o lote, aumenta o preço. Igual passagem aérea. Vai lotando o avião, vai ficando mais caro. Vão ser 2 dias, mas vai ser 100% ao vivo. 100% ao vivo, online. 100% online. A pessoa vai fazer da casa dela. Incrível, Paty. 100% ao vivo, 100% online. Porque o cara, né, o Zé Curubu do cara, da pessoa já fica assim, mas onde que vai ser? Não, vai ser na tua casa. Você vai abrir seu computador, seu notebook, seu tablet, seu celular, né? Você só precisa ter uma telinha com internet, um papel e uma caneta para você ter sua vida transformada e aprender a mudar vidas. Telona, né? Bota logo na televisão. Já bota na televisão, já senta confortável no sofá. Então, qual é a primeira frase? Se tá doendo, tá funcionando. Topa botar aqui já bota aqui embaixo, ó. Se tá doendo, tá funcionando. Olha pra tua vida. Aquilo que você quer, tá doendo? Não. Então não tá funcionando. Você quer emagrecer? Tá doendo? Tá sentindo fome? Tá difícil? Tá tendo que struggle com a comida? Tá tendo que lutar com a comida? Então não tá. Se tá funcionando. Sua atividade física. Você chega no final do dia e fala, caraca, bicho, tá doendo, hein? Cara, da nossa época, podia trazer um mertiolate. Mertiolate ardia. Minha avó dizia. Ele dizia, não, é porque arde que cura. O que arde cura, minha avó dizia, o que arde cura, o que aperta...
Você sabe o que ela dizia? Não. Five, só completa Não é assim. da minha época. É. Ah, não é, pode não ser é. rude. Não conheço, não conosco. Ó, bota assim, 3 pontinhos e completa a frase. O que arde cura, o que aperta, 3 pontinhos, anota. Não, vou aprender com o Five, vou aprender pra com trazer Five. pra ver no próximo se o Five respondeu certo. O que arde cura, que era o mertiolate, o que aperta... Cara, mertiolate ardia, bicho. Mas dizem que não curava, só ardia. Dizem que... Né? Ô, Joco, ó, nem tudo, hein? Nem vamos tudo. lá, vamos lá. Se está doendo, tá funcionando, exceto o mertiolate. Foi feita a primeira aqui? Tamo claro nisso? Tamo. Beleza. A gente vai achar muita base científica, muito experimento social e alguns com maior critério científico, de que um dos critérios mais relevantes num processo de cura é confiar que você vai se curar. Tô entrando na segunda afirmação, Five. Então, se eu tenho uma doença... por exemplo, o Rafa Brandão, amigo nosso, pessoal, oncologista extremamente capacitado, estudioso, o cara se importa com seus pacientes, ele diz pra mim assim, Jerônimo, a forma que o cara enfrenta o câncer dele me dá um prognóstico muito forte, se ele tem grande chance de sair daquilo ou não. Olha, isso é um oncologista falando. Um oncologista falando, ele diz pra mim assim, se a pessoa acredita na cura, ela tem muito mais chance de se curar. Mas isso não tem mágica aqui, não tem milagre aqui. Pode ser até que tenha, se você acredita que tenha, Five, mas o que eu quero dizer é, se eu acredito no tratamento, eu vou no mínimo fazer o quê? Aderir mais ao tratamento, eu vou seguir mais ao pé da letra. Cara, se isso aqui vai me... Se eu beber essa água, vai me curar? Eu vou beber mais da água. Entende a lógica? Então, o que acontece é que aquilo que eu acredito que é possível aumenta a minha chance de cura. Então, o que eu vou trazer agora é algo que eu acredito. E se você não acredita, Five, tá tudo bem. Aí... Eu vou só trazer uma coisa antes. Tem, inclusive, um documentário baseado na biologia da crença, que eles mostram vários casos de pessoas que por acreditarem no tratamento, elas avançam muito no tratamento. E por não acreditarem, o mesmo efeito faz mal, né? É isso. Teve um caso de uma pessoa que tinha câncer e ela tinha que usar a química, não sei se por onde ela morava, né? Não por sei alguma razão do documentário. Por alguma razão, mas a química que ia entrar no corpo dela ali, ficava numas bolsas e ficava acoplado a ela. E aquilo tinha de tempos em tempos, aquilo entrava, né? Uhum. Nas vias ali e a pessoa, no caso, ela acreditava que aquilo ali era o veneno que entrava para matar a doença. Perfeito. Mas como ela via o que eu vejo, veneno, eu crio. aquilo fazia mal. Se eu acredito que aquilo é um veneno será. Né? A gente pega, por exemplo, Paty, a doutora Kelly McGonigal, que ela escreveu o livro O Lado Bom do Estresse. Ela prova no livro dela que se você acredita que o estresse é bom, ele não causa efeitos negativos inflamatórios no teu corpo. Se você acredita que o estresse é ruim, ele vai causar efeitos negativos em você. A gente tem um amigo nosso, o Bruno Giuliani, que ele adora entregar tudo em cima da hora. O estresse parece causar zero problema nele. Pra ele é como uma adrenalina. Maravilhoso, cima da hora, vou entregar, tal. Então, não sei se ele ainda é hoje assim, Bruno, um abraço pra você, tem tempo que a gente não se vê pessoalmente. Se fosse eu, não sobreviveria. Paty não sobreviveria, mas o que eu vejo, eu crio. Então, nesse momento, eu vou falar pra quem crê no que eu vou falar. Né? Tem uma passagem em Mateus 19, 26, que você sabe que eu não sou um bibliostão, eu sou um cristão. Né? Então, eu como cristão, eu acredito naquilo que Jesus, falou. Então, no que Jesus falou, que é o cara, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele disse em vermelho. Por que eu falo em vermelho, Five? Só para vocês entenderem. Porque a Bíblia que eu estudo, aquilo que Jesus falou está em vermelho. E ele disse assim, ó. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, qual é a segunda afirmação? Cara, se tiver difícil demais, talvez se for a sua crença, você pode dizer assim, mas para Deus tudo é possível. Caraca, tá difícil, mas para Deus tudo é possível. Ah, daria muita força, né? Olha que interessante, porque você fala até positivamente, mas para Deus tudo é possível. Cara, eu tô não sei o quê, mas para Deus tudo é possível. Existe um livro... Aquela hora que o racional não resolve, que ele vai derrubar e vai te fazer desistir, você... Mas para Deus tudo é possível. Tem um livro, chama Remissão Radical.
ele estuda vários casos de pessoas que estavam desenganadas pela ciência com câncer estágio 4 terminal. A ciência dizia assim, eu não tenho mais o que fazer. E eles tiveram remissão completa do câncer, mesmo depois da ciência, eu não tenho, a ciência moderna não tem mais. E ainda assim eles tiveram remissão completa daquilo. E uma das grandes razões que fazia eles terem remissão completa, sabe o que era? Acreditar que era possível. Então, eu acreditar que é possível faz muita diferença em ser possível. Porque o que eu vejo, eu crio, não tem pra onde fugir. Então, qual é a primeira afirmação? Se tá doendo, tá funcionando. Cara, se bobear até o tratamento para câncer, a pessoa vai fazer uma quimioterapia. Se tá doendo, tá ao invés dela pensar, esse veneno tá me matando, ela podia dizer, cara, se tá doendo, tá funcionando. Se tá doendo, tá funcionando. E imaginar cada dor sendo uma célula cancerígena morrendo. Imaginar cada dor, aquela quimio entrando, que queima, que dói. Eu já tive várias conversas com pessoas que fizeram quimioterapia. Minha prima amada, um beijo, Mônica, pra você. Ela dizia que queimava a mão dela. Parecia que tinha um troço, dava choques na mão dela, né? Mas aquilo era se curando. Ela dizia pra mim, né? Inclusive eu trabalhei isso com ela, né? Era ela se curando. Então, se você imagina aquilo se curando, eu estou verdadeiramente arrepiado falando isso. É a forma como talvez, porque o que eu vejo eu crio. Então, talvez esse seja o caminho que você pode ter para buscar a sua cura nesse aspecto, né? E a segunda, qual é a afirmação? Mas para Deus tudo é possível. Incrível. Caraca, tá difícil, não sei o quê, mas para Deus tudo é possível. Agora veja, não é para você delegar para Deus. Se um dia você topar estudar o cristianismo puro e talvez, né, em breve, esse ano eu tenho uma meta, né, e eu vou cumprir. Eu vou fazer 20 vídeos sobre cristianismo puro em outro canal. Eu não misturo. Eu tenho, para mim, se Jesus voltasse, Jesus só teve ira uma vez na vida. Algumas, na verdade, mas uma delas muito marcante, né? Ira mesmo, quando ele vira as mesas do templo e diz, vocês fizeram um comércio da casa do meu pai. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, a ira dele seria olhar um vídeo de YouTube, um canal de Instagram, falaram, vocês fizeram um comércio. Então ele não viraria mesas, ele bloquearia contas, cancelaria contas, cancela essa. Vocês estão fazendo comércio do meu pai. Então eu, para não fazer comércio da casa do meu pai, eu não farei misturado aqui. Farei um canal totalmente separado para falar de cristianismo puro, para quem se interessar mais sobre o tema. 20 vídeos em 2025. Anota, porque se falou, faça. 20 vídeos esse ano em 2025. Estou me comprometendo publicamente com você. Né? Vários alunos meus me pedem isso e eu farei esse ano. Então, voltando ao que interessa aqui, então, quando eu falo para Deus tudo é possível, cara, Jesus sempre diz, faça a tua parte, parceiro. Todo milagre de Jesus, primeiro teve um pedido de ação. Filho, Maria dizendo para ele, acabou o vinho da festa. Ele podia ter dito, tá bom, mãe, já tá cheio, vai lá. Não. Falou, peguem tonéis, encham de água. Para quê? Ele quer uma ação da parte da pessoa. Então não é, mas para Deus tudo é possível com a tua ação. Faça a tua parte e complemente. Mas para Deus tudo é possível. Essa é a segunda. Vamos para a terceira? Qual que é a terceira? A terceira é de um cara chamado Nick Vujicic. Sabe quem é? O que ele diz? Não Você sei sabe quem é. E não é sobre capacitismo, porque ele é fora da média comparando com pessoas que não têm a deficiência que ele tem. Ponto. Ele é aquele cara que nasceu sem braços e pernas. Ah, tá. E ele dá palestra, toca música, surfa, joga futebol, pula de paraquedas e inspira pessoas ao redor do mundo. E não é sobre... Na minha surreal visão, porque ele... na minha visão, com todo respeito a quem pensa diferente, na minha visão, não é sobre, olha só, se ele sem braço e sem perna faz isso, olha para qual é a sua desculpa. Eu odeio posts de qual é a sua desculpa, porque o qual é a sua desculpa parece que aquele cara, olha o que esse cara coitadinho está fazendo, né? E aí você traz um capacitismo muitas vezes para aquela pessoa. Então, para mim, ele é uma inspiração porque ele faz coisas que pessoas que não têm a deficiência deles não fazem. É sobre ele vencer batalhas e ser um vitorioso dentro da característica dele. Quando eu olho para a quem muito é dado, muito será cobrado. Quando a ele foi dado bem menos do que a mim. E aí eu falar que ele é igual a mim também seria um absurdo, né? A ele não foi dado 2 pernas, a ele não foi dado 2 braços, e ele brinca que ele tem uma asinha de frango, que é um perninha que mexe assim um pouquinho mais, que é uma das poucas coisas que ele consegue ter algum movimento, e com aquela perninha ele toca, tipo bateria assim, eletrônica com aquela surreal. asinha de frango, que ele próprio diz isso. E ele tem uma frase
ele diz assim, a única maneira de fracassar é desistir. Nossa, Então, é verdade. Vou falar que é essa que eu mais gostei. a única maneira de fracassar é desistir. Cara, tô tendo dificuldade. A gente tá passando por um desafio agora, né? A única maneira de fracassar nesse desafio, qual é? Desistir. Desistir. E a gente não vai desistir, eu vou continuar. Aí se vem a sensação, mas tá doendo. Mas se tá doendo, Tá funcionando. é porque tá funcionando. Cara, e parece que não tem jeito, mas pra Deus tudo é possível. Então, eu poderia parar, mas as duas últimas são incríveis também, né? Mas essas 3 primeiras frases já formam um pacote, Five, que dá pra você guiar a tua vida com essas afirmações. Se tá doendo é porque tá funcionando. A única maneira de fracassar é desistir. Cara, pra Deus tudo é possível. E aí eu tô só esperando, Paty, você esticar esse braço. E trazer os comentários do Five. O primeiro foi o da Vitória Carolina. Ela fala aqui, que podcast sensacional. E aí ela cita a imersão que você falou da imersão de Stravio Coach. Ela fala, e eu participei da imersão de Stravio Coach e foi esclarecedor na minha vida. Finalmente eu consegui entender o que eu realmente quero da minha vida. Uau. E a longo prazo. Obrigada, vocês são incríveis. Ele não é um treinamento desses gratuitozinho que vai ficar te vendendo alguma coisa. Ele é um treinamento completo e ele só tem um preço simbólico porque eu não quero passar um final de semana da minha vida sem ser com a Paty, com o João, com a Carol, cuidando de curioso que vai passar 5 minutos falando mal do treinamento. Eu quero pessoas que querem imergir no treinamento e sair mudadas do lado de lá. Por isso que é um preço simbólico, só para tirar os curiosos. E quando você tem a possibilidade de fazer isso durante 2 dias, é na verdade, um evento completo. Completo. Né? Ao vivo e online, Aquelas completo. coisas que você não tem oportunidade de aprofundar ou de trabalhar com a pessoa, num evento assim você consegue, né? Porque ele realmente tem... Num podcast, início, 1 horinha meio e ali, fim. 40 minutos, 1 hora, né? Agora 2 dias, pega um E a tema, transformação aprofunda, muito mais exercícios, vai ser incrível. E o comentário aqui da Juliana Calon, ela falou, Five australiana, Opa! curtida 1.400, até descurtir e depois curtir de novo. Pra ter certeza que era isso mesmo. Turma 77, amando muito essa nova perspectiva de vida. Gratidão. Adorei você, Five australiana. Curtiu, descurtiu pra ter certeza ali. Número 1.400. Boa! É dela. É o comentário do Firmino Trader aqui. Ele falou, casal lindo, amo vocês. Eu declaro o fim do vício em açúcar na minha vida. Lembra que você pediu no último podcast para, inclusive, as pessoas, uma etapa era declarar o fim? Declarar o fim. Então, várias pessoas trouxeram a declaração e eu trouxe aqui algumas, tá? Uma foi o Firmino, né? Declara. Declaro o fim do vício do açúcar na minha vida. Vamos, pô. A cada vídeo que eu vejo, eu falo, esse foi brabo, mas esse vídeo vai mudar a minha vida hoje. Tocou no fundo do meu coração. Me fez arrepiar. Já assisti muitos vídeos falando sobre o modo caverna. Nenhum me tocou como esse. Vou seguir cada palavra e daqui a 40 dias eu volto. Eu volto com o meu depoimento. A frase que eu amo, conheci através de vocês. Decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. É isso. Jerônimo, que me perdoe, mas vou te desobedecer. Mandando pra toda a minha família. Você é livre, Vou Firmina. anotar. Cadê? Five desobediente. Five desobediente. Vou botar lá. Five, você é livre, Firmino. Mande mesmo pra toda a sua família. A regra é pra um só, mas você é livre, faz o que você quiser da tua Ó, vida. declaração da Beatriz Boss, ela fala, eu declaro o fim da obesidade. Declaração da Lucy Meira, ela fala, eu declaro o fim das dívidas na minha vida. Uau. Declaração do Leonardo Matos, intencionalmente eu vou seguir os passos do Jerônimo, pois cansei de uma vida bosta. A revolta inicial ela é muito boa. O fundo do quando a gente toca o fundo do poço, tem uma grande vantagem tocar o fundo do poço. Tocar o fundo do poço me permite dar impulso para voltar. Enquanto ainda tô caindo, dá a sensação que tá tudo sob controle. Quando você bate no fundo do poço, fala assim: caraca, bicho, Cara, não dá ali pra ir você pra pega mais longe. impulso. Agora eu vou pegar impulso pra voltar. É. Cara, e a frase desse podcast? Meu lindo, você tá pronto pra ficar com raiva? Você sorriu pra Como mim. você tá Como é no que eu vou dia ficar de com hoje? raiva com um sorriso lindo desse me Ó, olhando? Foi uma frase de muitas e Já muitas sei, e muitas. é tua, né? Já sei, é da Centenas Paty. de Five. Eu vou embora. Né? Ó, o Masterizo trouxe, não faça do problema um assunto. Principalmente depois daquela pergunta, oi, tudo bem? Não faça do problema um assunto. Perdemos o coach, gente. Vou continuar aqui, eu e você, Five, pra gente continuar. E agora, Five? Eu me nego a isso, vou ter que esperar Jerônimo voltar. Vai. Volta aqui, meu lindo. Volta aqui que a frase foi boa. Se deu vontade de desistir do podcast, se tá doendo é porque tá funcionando.
Eu mereci. Vai, continua aí. Frase da Patrícia Araújo, né? Vai. Aí, frase que a Jéssica colocou lá. Trouxe alguns poucos dos centenas de nomes, né? A Jéssica Fernanda falou, não faça do problema assunto. E a Patrícia de Oliveira, não faça do problema assunto. Frase da Paty Araújo, GT vai reclamar, vai ficar com ciúme, mas sim, essa frase foi matadora. Amei o modo caverna, vou colocar em prática, mas fiquei com uma dúvida. Já vou entrar nas perguntas do Five aqui, Pergunta tá? pra Paty. Faz a pergunta pra Paty, então. A pergunta pra mim que não é- vai ser, porque as frases, você só escolhe as frases da Paty. Podemos repetir o modo caverna de quanto em quanto tempo? Incrível. É uma excelente pergunta. Responda pra eles. Afinal de Coach. contas, é só palavras, é só as suas frases que valem aqui. Se tá doendo, tá funcionando. Pra quem não assistiu o podcast sobre o modo caverna, suma por 40 dias e volte outra pessoa, eu recomendo fortemente que você assista o modo caverna. Cara, foi surreal. Talvez tenha sido, eu podia vender como um treinamento. Sem tá dúvida gratuito nenhuma. lá pra você, tá? Mas se você me perguntar de quanto tempo eu posso, inquestionavelmente você pode repetir seu modo caverna a cada 40 dias. Eu só recomendo fortemente que você não faça 2 modos caverna ao mesmo tempo. Escolha o tema do qual chega na sua vida e faça de novo. Mundo perfeito, você faz 40 do modo caverna, volta pro mundo, celebra a sua volta, deixa as pessoas perceberem a mudança que teve em você. Aguarda um pouco, de 10 a 15 dias, e aí, se precisar, você faz o próximo modo caverna. Mas eu vou te dar uma boa notícia. O modo caverna, muitas vezes, você só precisa fazer uma vez, porque aquela mudança que você teve deflagra tantas outras mudanças que você nem precisa mais entrar no modo Incrível. caverna por um longo tempo. Você, em uma resposta, respondeu 2 pessoas. Opa! Porque eu tinha 2 perguntas e a outra foi uma pergunta que a Angélica fez. Posso focar em mais de uma guerra Não. dentro do meu modo caverna? O ideal é que seja uma guerra de cada vez. São tantas batalhas e você já respondeu. Incrível. Escolhe aquela que você vai dizer assim, cara, essa batalha, quando eu ganhar ela, as outras todas vão ficar menores, mais fáceis, mais simples. Às vezes é sair da dívida, às vezes é emagrecer, às vezes é ter um emprego que te dê realização profissional, às vezes o casamento da pessoa tá uma merda, mas não tem nada a ver com o casamento. Tem a ver com a baixa autoconfiança profissional. Aí o cara tem uma baixa autoconfiança profissional e aí ele vai pra casa, ele é mais frouxo em casa e aí o casamento vai degringolando e o problema não é o casamento, é a autoestima dele profissional. Aí ele resolve o problema profissional dele, vira um outro homem, uma outra pessoa, e essa pessoa se torna apaixonante para a mulher dele ou para o relacionamento dele, que seja qual for, e aí ali ele consegue ter uma relação diferenciada. Então, às vezes, quando você resolve um problema, você resolve, às vezes, vários, se não quase todos de uma vez. Esses foram os comentários do Five. Quarta afirmação, vamos direto? Vamos. Essa quarta afirmação é de um cara que ele fala sobre... Ele não é estoico, mas ele fala sobre... Não é um estoico raiz, vamos dizer assim. Não é Sêneca, não é Epíteto, não é Marco Aurélio, mas ele fala de estoicismo. O nome dele é William Irvine. O que ele diz? Ele diz assim, ó, você não controla o que sente, mas consegue escolher o que faz. Olha que forte isso, se você parar. Cara, eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Então, por exemplo, quando a gente tá mal antes do podcast, a gente não controla o que sente, mas controla o que faz. O Five vai lembrar que há pouco tempo atrás, se é um Five de carteirinha, que frequenta aqui, que é assinante do canal, porque tem Five fuleiro, né? Que vem aqui e não assina o raio do canal. Pô, Five. Tem Cara, que ser Five de carteirinha, porra, né? Five bicho, fuleiro o não. cara assiste o podcast até essa altura e não assina. Se você é um Five fuleiro nesse exato momento, vamos mudar isso. Clica no botão inscrever-se no canal agora. Pim! Clica aí. Sabe quanto eu tô custa? no Spotify. Nada. Um clique do raio do seu mouse ou um toque do seu Eu tô celular. no Spotify. Muda de faixa, pega aí um veículo, chega lá no YouTube e clica inscrever-se. Vai. Pronto. Ou Deixa passa a de ser seguir no Five fuleiro. Spotify, deixa de ser Five fuleiro. E é muito louco, porque a gente pode... Há uns podcasts da tarde, a gente estava super mal e gravamos assim mesmo. A gente não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz. E o que é importante nisso? Porque quando eu começo a ação cura, inação adoece. Inclusive, essa é uma frase para ser colocada para alguns Fives aqui. A ação cura, a inação adoece. Se eu estou me sentindo mal
e sucumbo àquele sentimento, eu não posso escolher me sentir bem, mas posso escolher o que eu faço me sentindo mal. E se eu escolho ir pra baixo da coberta e ficar lá, é óbvio, né, Five? Vamos ser inteligentes aqui. É óbvio que vai ter dia que não tem jeito, você vai se entregar e isso é humano, tá tudo bem que você se entregue, mas você tem o dom, eu preciso que você entenda que você tem o poder da escolha, o poder de escolher o que eu vou fazer com este sentimento ou tendo este sentimento. E é engraçado, porque aquela vez que a gente estava se sentindo mal, e a gente veio gravar um podcast mesmo se sentindo mal, quando a gente acaba o podcast, a gente está melhor ou pior? Melhor. Melhor. Aquilo foi ficando para trás, porque você não controla o que sente, mas pode escolher o que faz, né? Então o ponto é isso, às vezes você não escolhe ter raiva, você teve, mas você pode controlar o que você faz diante daquela situação que tem raiva. Então, o que isso quer dizer? Qual é a afirmação? Cara, eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Porra, que raiva de fulano, eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. E Tô com vontade de desistir, mas não vou desistir. Eu controlo o que eu faço, né? É isso. Mas ele é mais importante ainda do que isso, porque ele impede você de agir pelo impulso. Cara, que vontade de comer esse doce. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Que vontade de gastar esse dinheiro à toa. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço. Então, quando eu faço isso, eu trago de volta para mim o superpoder de estar no comando da minha vida e não estar sendo comandado pelas minhas emoções. Pessoas imaturas emocionalmente, elas são muito levadas pelas suas emoções. Sexualmente, drogas, compras, redes sociais, elas acabam sendo impulsionadas pelas suas emoções. Pessoas mais maduras emocionalmente, elas conseguem mais sentir e ainda assim agir de uma forma diferente. Então, qual é a quarta? Você não controla o que sente, mas controla o que faz. Incrível. Vamos para a quinta? Essa quinta, se eu dissesse para você que é de alguém, seria mentira. É uma frase que eu repito muito, mas eu não sei de onde ela veio, talvez dos meus estudos, talvez da neurociência, mas, cara, ela é uma... fala, quem sabe eu lembro de onde ela veio. Vai lembrarzinho. Não lembro nem o que comeu ontem. Mas eu falo muito dela, né? Que o preço da desistência é muito maior do que o preço da persistência. Então, entenda, não dessa forma como eu falo, né? Eu falo que crescer dói, mas permanecer dói muito mais. Ela não é minha, essa frase, mas eu não sei dizer de quem é. Mas o preço da desistência é muito maior do que o da persistência. Quando eu persisto, dói. E se dói... Tá funcionando. Tá funcionando, mas quando eu desisto, é um outro tipo de dor. É o dor do fracasso, não é a dor da dor do crescimento, é a dor do fracasso, da desistência mais uma vez, do eu não sou o suficiente. Aí não é a dor do que tá funcionando, é a dor da desistência. Então as duas coisas vão doer. E a escolha de qual dor você quer sentir é tua, porque não dói. Não dói quando a gente tá numa dieta e aí tem um doce de festa de criança, e aí ao invés... Porque a gente sabe disso, né? O cozinheiro de uma festa de criança é o capeta pra quem tá de dieta, né? Bolinha de queijo, mini churros, brigadeiro, risório. Cara, pra mim, agora até a boca só de eu imaginar. Você sabe qual é o meu salgadinho preferido de festa de criança? Não. Já falei. Você vai lembrar. Azeitona recheada. Você gosta. Que é aquela bolinha que tem uma massa tipo de coxinha com uma azeitona dentro. Senhor, me mande 18 dessas hoje que eu como todas. Né? Mas 18 bolinhas com azeitona. A dor de não comer, ela é menor do que a dor de comer. Porque se eu abro mão daquela, depois eu celebro que eu venci. Então, na verdade, decisão... Aí volta na frase que Five, se você não anotou nenhuma que seja essa, né? Decisões difíceis, a vida fica fácil. As decisões fáceis de comer na hora, a vida fica difícil depois. Muito verdade essa frase, muito verdade. Então, a quinta frase é, cara, o preço de eu desistir é muito maior do que eu persistir. Então, cara, hoje eu não vou treinar, não. O preço de eu desistir é muito maior do que eu persistir, então eu vou lá e faço. E eu acho que nessas 5 afirmações, se a gente fosse pedir pro Five comentar, comenta, Five, qual que você mais se identificou? Na hora que você pensar em desistir, qual que você acha que você vai aplicar dessas 5? Tá doendo, se tá doendo, tá funcionando. Pra Deus tudo é possível. A única maneira de fracassar é desistir. Você não controla o que sente, mas controla o que faz, mas escolhe o que faz. O preço da desistência é muito maior que o da persistência. A minha é a número 3. A minha é número 1.
A minha não Poxa, não é nem a tua, não. A minha é se tá doendo, tá funcionando. Eu falo isso pra você o tempo inteiro. Talvez você lembre. Melinda, essa fome que você tá sentindo à noite você é a fala tua muito barriga isso. indo embora. É o que Eu indo acho embora. que nesse a gente não vai ter unanimidade. Vai ser uma coisa muito assim, né? Que uma pessoa... A frase que vai ajudar essa pessoa a continuar, não desistir, Escolhe, Fai. vai ser diferente. Qual é a sua? Bota, só que tem que botar assim, ó. Eu escolho, porque senão a gente não vai saber que se você botou durante, você escolheu no final. Eu escolho, e aí bota a frase que você escolhe. Eu escolho afirmação e escreve. Isso. Eu escolho afirmação, eu escolho tal coisa. Me diz o que a gente escolhe, que a Paty vai ver qual foi a prioridade no próximo. E quem chegou no final desse podcast, o nosso código vai ser o eu escolho afirmação tal. Isso, eu já sei que chegou no final, porque foi uma frase quem chegou no final. Esse foi o podcast Sai da Média, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu vejo você, Five, no Destrave o coach que existe em você. Treinamento completo, eu te garanto. Você vai falar assim, cara, com 1 hora você vai dizer assim, já pagou. Porque é simbólico o preço, né? Então clica, se inscreve, eu te vejo nos dias 12 e 13 de abril, sábado e domingo, ao vivo e online. Eu, pessoalmente, treinando por 2 dias inteiros. Um abraço, eu te vejo lá e... Vamos? Vamos!